Olá, meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um culto no lar. Gente, hoje aqui tá um caos. Hoje aqui tá um caos. Já vou avisar, porque qualquer imprevisto, né, que acontecer daqui pro final do nosso encontro, já tá todo mundo avisado. Então, hoje o dia tá super agitado. Tá tendo um evento bem aqui do lado. A titia também tá super agitada, né? Alguns acontecimentos aí, né? Graças a Deus tudo dando certo, mas fique avisado então que hoje a rua, né, o ambiente que ele tá bastante agitado. Beleza? Para não dizer o caos. Estão caos. Vamos lá então, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez para o nosso estudo, para compreender, Mestre, o motivo do nosso nascimento, dos nossos sofrimentos, das dificuldades que superamos, que muitas vezes fraquejamos, que possamos aprender a confiar na Sua palavra, a confiar na Sua luz, na Sua estrela guia, confortando assim, Mestre, nosso caminho, deixando ele mais leve, deixando ele mais gostoso e vivenciando as experiências com mais leveza, trazendo para os nossos corações pessoas com sentimentos de fraternidade, amor, compaixão. Que a sua luz e a sua paz possam se estender por todo o planeta e que dê por iniciado o culto no lar de hoje. E que assim seja. Assim seja. Vamos lá? Tá achando meio alto assim. Acho que foi. Vamos lá? Hoje a titia vai ser bem rápida, porque ela também está num processo acelerado. Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Nós estudamos na semana passada missão dos profetas, né? E hoje nós vamos estudar prodígios dos falsos profetas, que tem muito por aí, né? Então vamos lá. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar para seduzir os próprios escolhidos. Essas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. As leis da natureza, sendo obra unicamente de Deus, ele pode, sem dúvida, derrogá-las, se isso lhe apraz. Mas o simples bom senso diz que não pode ter dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, e ainda menos o direito de desfazer o que ele fez. Jesus não pode ter consagrado um tal princípio. Se, pois, segundo o sentido que se dá a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer tais prodígios que os próprios eleitos sejam por ele enganados. Disso resultaria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus e não provam nada, uma vez que nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demônios. É preciso, pois, procurar um sentido mais racional para essas palavras. E hoje a gente já sabe, né, que o milagre nada mais é que uma junção energética, um processo a ser seguido, uma receitinha de bolo, né, um cálculo matemático. Vamos colocar aí para vocês verem que não é uma coisa assim, uau, né? Nossa, só Deus consegue fazer isso, só os enviados de Deus conseguem fazer isso. Não, a gente já sabe que não é por aí. Se você souber fazer a receitinha do bolo, você sabe fazer um milagre, sim. Um exemplo vivo disso é aí, né? Eu não gosto de dizer nome, gente, mas vamos dizer, né? Infelizmente é um grande exemplo que me deixou com um ponto de interrogação gigante na cabeça na época, inclusive, que é o nosso... nem sei como me referir a ele, né? Que é o João de Deus, que nosso ele não é, né? Então tá aí, se só os seres escolhidos de Deus pudessem fazer milagre, uma pessoa que fez tanta atrocidade, ela não conseguiria então exercer tantos milagres, né? Tantas curas, vamos colocar assim, mas ele curou mesmo? Curou sim. Centenas de pessoas, milhares de pessoas.
Mas isso não quer dizer que ele seja uma pessoa, digamos assim, foi salvo. Que é o que eu venho dizendo desde que eu comecei a fazer o culto com vocês, né? Para de achar que pastor, padre, médium que recebe entidades famosas, não sei o que, são pessoas elevadas, são pessoas que são superiores a vocês. Não são. Nós somos tudo igual. Não adianta eu falo bonitinho, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu recebo o espírito tal, eu tenho capacidade de saber o que você pensa, saber o que você sente. Eu sou. Cara, não faz a menor diferença. Tá todo mundo no mesmo barco. Todo mundo tem um lado sombra e tem um lado luz. E a gente tá aqui para aprender a lidar com os dois lados, não é para tirar um e ficar só com o outro, não. A gente está aqui para aprender a lidar com o nosso lado sombra e o nosso lado luz, porque faz parte do todo. Um Jesus Cristo da vida, um ser ascensionado, digamos assim, não é que ele deixou de ter a sua sombra. Não, a sombra dele permanece lá, só que ele sabe usar, né? Ele deixa guardado, ele não é descontrolado. O desejo, a paixão, a raiva, a fúria, a inveja, não descontrola ele. São sentimentos adormecidos que ficam ali guardadinhos. Mas ele arrancou dele e jogou fora? Não. Faz parte dele, faz parte de um todo, né? Então a gente precisa compreender isso e parar de achar que aqui na Terra existem avatares e santos, porque isso não é real. Se fosse, então todos nós somos avatares e santos. Ah, mas fulano, ele levita. E daí? Ah, mas fulano faz cura. E daí? Ah, mas fulano desdobra. E daí? É tudo a mesma coisa. Voltando. Aos olhos do vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa a ser sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. A causa, uma vez conhecida, reconhece-se que o fenômeno tão extraordinário que pareça não é outra coisa senão a aplicação de uma lei natural. Igual eu falei para vocês, é uma receitinha de bolo. Vamos fazer de conta, viu, gente? É fazer de conta, é um exemplo. Igual os desenhos antigamente que eles faziam de bruxinha, né? Asa de morcego, língua de cobra, olho de salamandra, pé de coelho, gira, gira, e brum, né? Virou a mágica. Então, antigamente era assim que as pessoas iam. A gente sabe que é uma receita de bolo, mas não é por aí, né? A gente vai pegar pé de coelho e asa de morcego. Mas é mais ou menos assim, uma receita. Então, quando você descobre que o milagre nada mais é que uma junção energética, que um processo, você vê que não é nada sobrenatural, é algo supernatural. Igual fazer um chá, igual tomar um banho, igual ir ali tomar um antibiótico. É assim que o círculo dos fatos sobrenaturais se retrai à medida que se aplica, que se amplia. Vou começar de novo. É assim que o círculo dos fatos sobrenaturais se retrai à medida que se amplia o da ciência. Em todos os tempos, os homens exploram em proveito de sua ambição, de seu interesse e de sua dominação certos conhecimentos que possuíam a fim de darem a si mesmos os prestígios de um poder supostamente sobrenatural ou de uma pretensa missão divina. Então estão aí os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão dos conhecimentos lhes aniquila o crédito. Por isso, o número deles diminui à medida que os homens se esclarecem. O fato de operar o que os olhos de certas pessoas passa por prodígios não é, pois, o sinal de uma missão divina, uma vez que pode resultar de conhecimentos que cada um pôde adquirir ou de faculdades orgânicas especiais que o mais indigno pode possuir, tão bem quanto os mais dignos. O verdadeiro profeta se reconhece por caracteres mais sérios e exclusivamente morais. Então, quando a gente vê uma pessoa que vai falar assim, meu Deus do céu, esse aí é o enviado de Jesus. Essa pessoa, gente, ela vai ter uma dádiva moral. Ela vai fazer coisas que você, por mais que você esteja naquela sua crise de humildade que você tem, desculpa, quando você faz uma ação que você não tem costume, né? Que tirou alguém do sofrimento, aí você, nossa, sou uma pessoa boa demais. Olha lá o que eu fiz.
Olha lá, agora a pessoa tá feliz, ela tá chorando, agora ela tá feliz. Então, por mais que você se... Ui. Tá vendo? O trem que tá tenso hoje. Palma, palma, não premos cães, tá tudo bem. Voltando. Então, por mais que você tenha essa ciência, ainda bem que eu avisei vocês, né? Ninguém assuste. Deixa só a poeira baixar. Já viu o gritinho do Michael Jackson? Aqui a gente grita assim. Só o caos. Então, voltando ao nosso texto. Quando você encontrar um verdadeiro profeta, Luna, vem cá, fica aqui pertinho da mamãe. Você vai perceber que ele é um profeta. São pelas ações, é pelo comportamento, é pelos valores, né? É como Jesus diz, conhece a árvore pelos seus frutos. Ele vai ser capaz de mover coisas, de levitar, talvez até seja, mas não é isso que vai fazer dele uma pessoa, digamos assim, escolhida, né? O escolhido de Deus. Meu Deus do céu, hoje vai ser muito difícil. Beleza? Luna! Vem cá! Então vamos ficar atento a isso, tá? Vamos parar de achar que porque fulano move coisa com a mente. Gente, isso é real, tá? Tem muita gente por aí que move coisas. Ai, que é isso? Eles são paranormais? Não. Eles são medianímicos. São pessoas que têm um processo energético um pouco mais forte. Uma mediunidade de efeito físico um pouco mais forte. Mas isso faz dela uma pessoa mais evoluída? Não. Ai, a pessoa incorpora, sei lá quem, Bezerra de Menezes, faz ele mais evoluído? Não. Ai, fulano cura com uma caneta. Ele pega uma caneta, faz, eu tô inventando, tá? Pelo amor de Deus, vai falar que tem alguém faz um alvo na sua cabeça, dá uma cotocada no você e te cura. Ele é evoluído? Não. O que faz de uma pessoa um ser mais evoluído é o seu comportamento moral. Daí a gente cita sempre Chico Xavier. Por que Chico Xavier ele foi tão admirado, ele é exaltado até hoje? Porque ele era médium? Também, né? Ele fez coisas que poucas pessoas dariam conta de fazer, escreveu aí mais de 500 obras, que fez total diferença no processo de criação e desenvolvimento da filosofia kardecista, né, espírita. Mas o que ele tinha que era marcante, que era único? Uma moral incrível, um amor, uma compaixão, um carinho, um respeito com todo mundo, independente da sua classe social, sua cor, de onde você veio, que língua que você fala, se você é da Terra ou não, até seres de outros planetas ele recebia de braços abertos. Então é assim que você vai ver se uma pessoa ela é realmente o enviado de Deus, o escolhido de Deus, porque as obras dele, o comportamento dele, o olhar dele vai ser diferente. Então, não é só porque, por exemplo, a menina vai lá, sabia? Conheço uma menina, toda semana ela vai lá, menina, faz o culto lá na internet, gente boa demais, sabe? Muito tranquila, até mexer com os bichos dela, porque se mexer com os bichos dela também é descontrola. Ai, que os bichos, é os bichos, né? Tem até uma conexão doida aí com os bichos, com os animais, ela sente, os animais sentem, coisa doida. Então, você só mexer nos bichos dela, nossa, pessoa massa, demais evoluída, é evoluída. Não! Pessoa, errou a vida inteira, vai continuar errando até morrer. Ah, mas tem uma conexão. Não faz a menor diferença. Beleza? Então vamos ficar atento com isso aí. Você está procurando um escolhido, um enviado de Deus? Então você procura nas atitudes e não nos milagres que a pessoa consegue fazer. Beleza? Vamos lá? Tapa na cara semanal? Vamos brincar de mamãe mandou. Mamãe mandou eu escolher este daqui, ó. Então é esse aí, ó. Já tinha tempo que eu não li ele. Vamos lá. Hoje eu tô assim, meu filho. Seja o que Deus quiser. Deixa eu vir, pai. Deixa eu vir. Seja o que Deus quiser. Tapa na cara semanal, semeia, semeia. Esses trem devem estar marcados, né? Porque toda vida a gente sai os mesmos. Deixa eu ver aqui. Não é porque a gente acha que já leu, foi quase tudo mesmo, né? Tá bom de nós trocar de livro. Então vamos lá. Semeia, semeia. A alma humana é como um celeiro abençoado. Quando abastecida de ensinos superiores,
transforma-se em manancial de luz, saciando a fome de consolação da humanidade sofredora. Vazia, porém, fica sujeita à poeira da inércia e ao mofo do desânimo. Se já reúnes as sementes do Evangelho em tua alma, não as guardes só para ti. Vai ao mundo e semeia, semeia. Ainda que a ventania da indiferença as disperse pelo espaço, semeia e semeia. Mesmo que a erosão do egoísmo as arraste para longe, semeia e semeia. Ainda que o solo estéril do desamor as impeça de se desenvolver, semeia e semeia. Onde quer que estejas e com quem estejas, semeia, semeia. Não exijas, porém, em tempo algum, a colheita farta e rápida, porque se cada espécie vegetal no mundo obedece ao ciclo próprio de desenvolvimento, cada alma humana também tem o tempo certo para despertar e sublimar-se. E que assim seja. Deixa eu passar nosso amiguinho. Passa, amiguinho. Gente, que eu vou comprar um cachê, né? Fazendo propaganda aqui pra vocês. Olha, fazendo propaganda. É a concorrência. Gente, esse povo não tem jeito, né? Tá o outro lá, ó, inaugurando a loja nova. Nesse instante, vocês ouviram? Bum, explosão. Aí o outro vem com o carro. Taca a música lá na frente da festa da concorrência. E, gente, vocês não criam tipo, não. Bora lá, então? Aí, lá na frente da festa da concorrência, ó. Tá aí. Vou rezar por ti. Vou orar por ti, viu? Filhotinho de dragão. Tô brincando. Vamos lá, gente. Elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Agradecendo a oportunidade de aprender em meio a momentos de fraternidade, alegria. Que possamos aplicar cada aprendizado em nossas vidas, nos atentando para o período em que vivenciamos atualmente, para o período que estamos atravessando, um período único que seleciona as almas que optaram, Mestre, em seguir o Cordeiro e aquelas que não querem caminhar. O respeito do nosso Pai Maior é tão grande que assim como eles escolherem, Ele aceitará. E que a luz do nosso Mestre Jesus possa florar no coração de todos, trazendo paz, equilíbrio, compaixão e respeito. Que possamos compreender que este planeta azul, essa esfera brilhante, foi produzido para nos receber e cabe a todos nós, suprindo cada necessidade, para que possamos evoluir de mente, alma e coração. E por esse motivo, Mestre, não precisamos disputar, pois aqui cabe todos nós, com a sua luz, com a sua graça, com o seu amor, hoje e por toda a eternidade. Gratidão pela oportunidade, Mestre, de servir e aprender enquanto servimos. Graças te damos hoje por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá? De novo, encerrar. Gente, hoje vai ser mais rapidinho mesmo, tá? Você tá vendo que a titia tá acelerada, né? Ajeitadinha. Porque ela tá corrida mesmo. Muita coisa acontecendo lá fora. E eu não posso ficar fora de lá. Tô no processo em andamento. Então vamos lá, caminhando. Herdeiros do Novo Mundo, peço até desculpa, tá? Não sou de mexer em celular em período de culto, acho isso uma falta de respeito, mas hoje realmente é um caso excepcional. Beleza? Perdão aí. Então, voltando. Herdeiros do Novo Mundo, a gente está estudando sobre o processo de seleção do joio do trigo, né? De transição planetária. Cada religião fala
do seu jeito, do jeito que quer, do jeito que acredita, de acordo com a sua filosofia. E aqui a gente está estudando o caso de uma moça que nasceu em berço humilde, né, com muita dificuldade, e viu na sua beleza uma oportunidade de ter uma vida fácil. E aí ela pescou aí um chefe que ela arrumou bem proposital, né, que foi assim, tudo de caso pensado. Mas ela também tinha uns amiguinhos que mexia e andava com a galerinha, né, do pós-túmulo, né. Tem aí, gente, as turminhas. Ontem eu tava até viajando nisso, né, mudando de assunto assim rapidão, já é uma coisa particularmente. Eu tava até viajando nisso, né. Tinha que ter algum médium para escrever um livro sobre essa vivência entre os vivos e os mortos, não só no campo astral superior, mas a intimidade, né, que está sendo criada aí, entre as pessoas que desdobram, que está virando uma prática muito comum e que convive de forma consciente com espíritos que não são de luz, né? É uma vivência muito interessante de ser assistida e estudada. Mas enfim, voltando aqui no nosso livro, a doida, né? Dando sugestão. Gente, escreve um livro desse aí para eu estudar. Vamos lá. Voltando ao estudo. Aí ela usou, né, de influência desses amigos de pós-túmulo que eles tinham aí, e os amigos foram lá favorecer eles e tal, e aí começou o processo. Ela começou a ficar com o chefe dela, engravidou, aí ele tirou ela da empresa para não queimar o filme, porque ele era casado e tal, não queria separar da esposa, porque tem ali, né, as formalidades, as imagens tem que ser mantida, né, e aí ele foi comprar um apartamento dela lá na cidade natal dela, na cidade praiana. E lá ele deixou ela onde ela achava o máximo, ela não tinha que prestar conta para ninguém, tinha um salário fixo, não precisava trabalhar, o filho que recebia pensão cobria tudo, e ela podia fazer o que ela quisesse, o que ela quisesse, do jeito que ela quisesse, até o dia que o bonito o banco, né? Até o dia que o banco resolvesse lá ver ela e tal. E à medida que o tempo foi passando também, o banco que eu falo é o cara com quem ela se envolveu, né? Porque não passa de um banco, né? Vamos combinar. E aí foi indo no banco, foi afastando aos pouquinhos, e aí ela foi tendo a vida que ela desejava, que era um salário fixo, uma vida confortável e liberdade total. Então vamos lá, voltando um parágrafo para a gente poder entender. Rafael estava nas mãos das entidades inferiores que o dominaram. E tem essa questão, Rafael é o banco, né, o patrão. Que quando ela conseguiu os planos que ela queria com o Rafael, e aí falou pronto pros amiguinhos dela, né? Os amigos dela lá do pós-túmulo. Olha, pode deixar aí que o trem já tá de boa, viu? Já conseguiu o que eu queria, blá blá blá. A galera do pós-túmulo falou, não, amiga, te falar, ele é muito bom, ele oferece tudo que a gente quer. À noite ele sai, ele faz isso, ele faz aquilo, ele faz o que não deve, e um pouco mais ainda. E nós estamos adorando esse processo, nós vamos ficar com ele mesmo, amiga. Valeu aí por ter indicado ele, de nada, por nós ter te ajudado, mas nós vamos continuar aqui, tá bom? Atormentando e sugando os fluidos vitais e tudo mais que ele tiver para oferecer. Voltando, Rafael estava nas mãos das entidades inferiores que o dominavam por meio de tais sensações, arruinando lentamente suas forças, ao mesmo tempo em que iam se aproveitando de todas as energias que produzisse na vivência leviana que cultivava. A sua casa era um reflexo de tal pressão magnética e desde então Alice também se deixou entregar às frustrações da mulher menos importante na preocupação e cuidados do marido. Tá vendo que esse processo energético ele vai contaminando todo mundo? Entrou na casa através de quem? Do Rafael, que era o pai, né? E aí, como o Rafael não tem proteção nenhuma, não faz culto no lar, não faz prece, não tem compaixão com ninguém, não tem respeito, só critica, uma inveja, bababá, né? Competição, dinheiro, então ele tava ali com o campo totalmente aberto. Então as entidades tomaram de conta dele e à medida que o tempo vai passando, eles vão encontrando o quê? Parceria também no resto da casa, porque está todo mundo ali junto, é porque a afinidade é grande, né? Usando a empresa como desculpa, bem como a necessidade de viajar várias vezes ao mês para fiscalizar o escritório da mesma empresa que fora aberta no litoral, Rafael afastou-se mais de Alice, que era a atual esposa, a quem não buscava como mulher por não possuir maior interesse em suas carícias. Valendo-se disso, as mesmas astutas entidades, agora vinculadas à família de Rafael, ou seja, pegou a família inteira, passaram a ampliar
as carências da esposa e fustigar-lhe o desejo de aventurar-se, ou seja, as entidades ali interessadas, né, no processo do Rafael, que já não estava fácil. Processo, vamos começar de novo lá do começo, que é para fixar na cabecinha. O processo começou com o pai, né, no adultério. Um adultério que foi solicitado ali para os amigos do pós-túmulo. Fica bem pior de lidar, né? E aí os amiguinhos do pós-túmulo fez o serviço solicitado, achou bom a companhia do Rafael, massa, entrou na casa dele de boa, que não tinha proteção nenhuma, lá catou a mulher que tinha a mesma sintonia do marido. E agora o que eles estão fazendo? Eles estão estimulando a esposa do Rafael a também cometer um adultério, para que aquela energia, né, aquela energia depreciativa, destrutiva, que alimenta essas entidades, possam ser mais geradas. E aí eles vão ter um alimento maior, né, um alimento energético, digamos assim, além do Rafael, né, que chama-se vampirismo. Aí eles vão vampirizar também a Alice, que é a esposa do Rafael. Alice, a quem não buscava mais como mulher, por não possuir maior interesse em suas carícias. Valendo-se disso, as mesmas astutas entidades agora vinculadas à família de Rafael passaram a ampliar as carências da esposa e fustigando-lhe o desejo de aventurar-se. Encontrar candidatos, então, foi só um passo. As emoções renovadas, os prazeres novamente revividos e o sabor da vida retornando às suas emoções pareciam todos justificativas adequadas para a manutenção dessas aventuras passageiras com as quais se sentia emocionalmente recuperada. Apesar de sempre estarem em competição acirrada no que se referia às demonstrações de luxo, Alice compartilhava com sua irmã Valda as relações íntimas naturais entre mulheres que se confiam, falando das novas emoções e aventuras sexuais, além de justificá-las graças às suspeitas de que o próprio marido não mais a desejava, supostamente por ter se envolvido com outras mulheres. E assim a gente vê que vira um ciclo, né? Ah, não, mas é uma coisa natural, não quero separar não, é só pra dar um gás. Eu já ouvi isso, viu? É só pra dar um gás. Nossa Senhora, pega esse gás e vaza da terra. Vamos lá, então, continuando. Tal suspeita não se fundamentava somente na indiferença do companheiro, mas também nas intuições que obtinha do assédio das entidades perversas que lhe falavam que Rafael não mais lhe pertencia, fazendo-a presenciar durante o sonho as relações íntimas entre o próprio marido e a jovem funcionária. Ou seja, ela sonhava, né? Não conhecia a garota com quem o marido sonhava que o marido estava tendo um trem, mas ela sonhava. Então na cabeça dela, vai, isso deve ser intuição, sei lá. Mas também não levava ao pé da letra. Valda se interessava pelas experiências de Alice e sugeria a separação. No entanto, Valda é a irmã, né? No entanto, a irmã se recusava a seguir-lhes os conselhos porque não pretendia abrir mão do conforto e das facilidades materiais, tendo escolhido o caminho de se valer do dinheiro do próprio marido para ser-lhe infiel, pagando pelas aventuras com outros homens com os recursos que o esposo lhe fornecia, sem perder a posição, reconquistando a autoestima e se vingando do marido indiferente, tudo isso ao mesmo tempo. Alice julgava ser essa a melhor solução. Percebendo a astúcia da irmã, Valda deixou de defender a separação do casal, interessando-se pelos casos de aventuras por ela relatados. A emoção de Alice, as picantes histórias que vinha vivenciando na companhia masculina de jovens musculosos e agradáveis, caía na mente da irmã como luz na escuridão. As carências de Valda também estavam fustigando sua alma, e as facilidades do dinheiro só lhe tornaram mais vazio o vaso do coração. Seu marido, Moacir, também se tornara distante e indiferente, sempre alegando os problemas da empresa, as dificuldades dos serviços, as exigências do dever como
motivadores para não mais se empolgar com a sua companhia. Ora, se Alice está vivendo isso e se sente bem, que mal pode haver se eu também aproveitar e experimentar? E assim a energia vai esparramando e conectando com todos que têm a mesma frequência. Ninguém haverá de saber mesmo. Com esse pensamento na cabeça, Valda passou a cultivar as ideias mentais que a predispunha às mesmas aventuras arrojadas da irmã. E com isso, também em sua casa, as mesmas entidades que atuavam sobre Rafael, que se ligavam a Moacir pelos interesses comuns dos dois homens, que fustigavam Alice a enveredar pelo despenhadeiro moral, chegavam a Valda. Viu que vai conectando? Aquele dizer, piada, sei lá, diga-me com quem andas, que eu te direi, quem andarás contigo? É mais ou menos por aí. Pela sugestão aceita e aconchegada na forma da curiosidade estimulada pela tentação do proibido. Ou seja, para que ela não caísse nessa, ela tinha que ter o quê? Um autoconhecimento muito grande. Ela tinha que estar trabalhando, no mínimo, trabalhando a sua reforma íntima. Porque quando chegasse ali a sugestão, seu marido faz. Deixa eu te contar. Seu cunhado faz. E tem mais uma que eu vou te contar também. Sua irmã faz e acha o máximo. Aí a bonita vira e fala assim, tá, mas eu não sou os mesmos. Eu não sou meu marido, eu não sou meu cunhado, eu não sou minha irmã. E esse tipo de atitude não me cabe. Não é isso que eu quero pra mim. Se eu não estou satisfeita com a vida que eu estou levando, eu preciso mudar de atitude para que a minha vida mude. Então essa é o exemplo, né, que eu estou dando de um vocabulário de uma pessoa que tem o quê? Um autoconhecimento. Não estou satisfeita no meu matrimônio, eu vou sentar com meu marido e vou embora cuidar da minha vida, né? Simples assim. Beijo, tchau, segue seu carro. Ah, tá, mas eu vou ficar pobre. Que ótimo, porque aí você vai começar a trabalhar, vai ocupar sua cabeça, vai conhecer gente nova, vai dar mais valor à vida. Então, o processo, para quem faz a reforma íntima, ele é visto nesse ponto, dessa forma. Eu não sou todo mundo, eu não vou com a maré, eu não tô afim, eu não sou assim, minha moral não me pertence a esse tipo de atitude. Agora, se eu não tenho autoconhecimento, velho, todo mundo tá fazendo, deu nada. Vou fazer também, vai dar nada não. É mais ou menos assim, beleza? Então, para finalizar, os dois últimos parágrafos. Com esse mecanismo sutil e imperceptível, passo por passo, a equipe de entidades gozadoras e vampirizadoras assenhoreou-se dos dois lares, ou seja, das duas casas, tomaram de conta, sem precisar de nenhuma violência, usando não somente a riqueza material e os prazeres e carências de seus membros como o caminho fácil, ou seja, as baixas frequências. Eu vou ler isso aqui de novo, gente, porque isso aqui para mim é fundamental para vocês entenderem a necessidade do culto lá em casa e da prece antes de dormir, na hora que acorda, quando você está nervoso, quando você acha que você vai pegar um pedaço de toco e sai correndo atrás de alguém. Vamos de novo. Com esse mecanismo sutil e imperceptível, passo por passo, a equipe de entidades gozadoras e vampirizadoras assenhoreou-se dos dois lares, sem precisar de nenhuma violência, usando não somente a riqueza material e os prazeres e carências de seus membros como caminho fácil. Contavam as inferiores entidades, sobretudo, com a invigilância e a ausência de uma fé verdadeira entre os seus membros, favorecendo a sua influenciação e a neutralização de todo o esforço dos bons espíritos no sentido de ajudar cada um dos partícipes a não aceitarem esse entrelaçamento negativo e energético. Infelizmente, tanto quanto seus pais, os filhos de Moacir e Rafael caminhavam pelas mesmas perigosas estradas, usavam drogas, andavam com amigos iguais ou piores do que eles, mesmo e nada faziam de bom que pudesse ser útil ou servir de base para que o bem os amparasse nas horas difíceis. E assim a gente encerra esse capítulo e o culto de hoje, para que a gente possa entender
que quando a gente pede para que a gente estude o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, não é para ninguém virar santo, não, porque isso não vai acontecer. Você pode, cara, baixar um Chico Xavier dentro de você, que nem Chico foi santo. Até Chico ele tropeçou nos cabelos das pernas uma hora ou outra na encarnação. Mas é para que a gente possa ter ciência do que nos cerca. Tá aqui uma pessoa que nasceu, gente, não foi porque talvez tenha sido porque eu implorei, né? Que a gente tem que se falar com uma pessoa que nasceu clarividente, sofreu a vida inteira, negou, aí viu que não tinha jeito, aceitou, hoje estuda todos os dias e vê isso acontecer dia após dia, família após família, amiga após amigo, e isso acontece no lar de todos. E é por isso que a gente tem que orar e vigiar os nossos pensamentos, não é os dos outros não, viu? É os nossos. Para que a gente possa saber se proteger deste tipo de influência que acontece o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E a próxima pessoa que virar para mim e falar assim, nossa, você vê espírito? Tem um espírito do meu lado? Cara, não tem como não ter um espírito do seu lado. Se tem 9 bilhões de encarnados no planeta Terra, desencarnados tem 3 vezes mais. Então sim, sempre vai ter um espírito do seu lado. Agora cabe a você escolher a companhia que você quer que caminhe do seu lado. Beleza? Um beijo no coração de vocês. Uma semana abençoada, maravilhosa. Desculpa aí eu estar pegando esses 10 minutinhos, mas é que realmente hoje é um dia que eu preciso me ausentar um pouco mais cedo, mas não abro mão de estar aqui com vocês. Um beijo no seu coração. Até semana que vem, gente. Obrigada. Tchau, tchau.